Voltamos, Brasil, com o maior paranormal, né, do nosso país aqui, Edu Scafon, gente, que começou esse quadro com a gente, todo mundo comenta, todo mundo pede, todo mundo quer Edu Scafon, e hoje ele vai fazer uma pauta extremamente interessante, né, Edu? É, muito legal, Nani, porque a gente vai falar sobre a questão da energia dentro da casa e de objetos também, né? Às vezes a gente recebe objetos dentro de casa, não sabe muito bem a história daquilo, então a gente vai falar sobre fenômenos de possessão, né? Se existe, se não existe, se é verdade, né? Como que isso acontece. Existe ou não existe, Edu? Existe, com certeza. Que medo, né? Tem coisa que dá medo, né? É, eu até trouxe a história, Nani, de um casal dos Estados Unidos, que é o casal Warren, que eles eram grandes paranormais, conhecidos nos anos 70 e 80 por desvendar grandes casos, e a maioria desses casos viraram filmes que são super conhecidos aí do pessoal. Você trouxe imagens pra gente ver? Trouxe imagens. Um filme bem conhecido de 1991 é A Casa das Almas Perdidas. Mas aí as imagens que a gente está vendo, na verdade, é do museu que eles possuem ali essa senhora, né, a Lorraine, que é uma paranormal conhecidíssima, foi desvendar grandes casos. Exatamente. E aí ela mantém esse museu que tem os artefatos, ó, a Annabelle original, a boneca original que foi a que realmente teve o caso de possessão, eles mantêm naquela caixa protegida, né? E ali tem os artefatos dos principais casos que eles desvendaram nos anos 70 e 80. Então a Annabelle é um filme do ano de 2014 e conta um pouco da história. Aí sim nós temos uma boneca, né, que tinha uma coisa da possessão, né? Essa boneca era possuída. Essas forças sobrenaturais, elas entram também, utilizam também peças, bonecas, brinquedos? Para chamar atenção. Ah, é? No caso da Annabelle, foi a mãe de uma adolescente, uma universitária, que deu de presente a boneca, era uma boneca de colecionador, e a menina vivia junto com uma amiga num apartamento, as duas dividiam, e ela gostava da boneca, deixava de decoração. E daí um espírito que já vivia no local, ele começou a utilizar a boneca para chamar atenção. Então fez elas se confundirem, foram buscar uma médium para saber o que estava acontecendo, porque a boneca aparecia uma hora num lugar, uma hora no outro, dava a impressão que a boneca se movia. Aí o filme ele não fala o fato real em si, né? O que inspirou. O filme já é uma coisa criada, mas aconteceu isso que a gente está vendo, essa cena de aparecer um líquido vermelho no rosto, isso é verdade, né? Então as duas meninas sentiram uma estranheza muito grande quando elas viram que a boneca estava tanto mudando de lugar, de posição, como também soltava esse líquido vermelho, algo parecido com sangue. Foi quando elas foram buscar um médium, né? E o médium acabou dizendo que a boneca era de uma menina que morreu jovenzinha, que estava à procura da mãe, e na verdade não era nada disso, Nani, era um espírito bem negativo, do mal, que estava até tumultuando, fazendo eles terem uma impressão errada sobre o caso. Aí ainda é o museu, né, que mostra a história do casal, e esse casal foi chamado para desvendar o caso da Annabelle, né, e viram que realmente o espírito estava usando a boneca para poder chamar atenção, como se a boneca fosse possuída, né, como se o poder viesse da boneca, mas na verdade era ele que manipulava toda a história. E daí esse casal Warren, né, que eles fizeram? Tiraram a boneca de lá, levaram a boneca embora, diz que no caminho tem relatos disso, até tiveram um problema com o carro, quase se acidentaram quando estavam com a boneca, levando ela embora do apartamento. Daí um padre que foi chamado para benzer, purificar o local, exorcista, ele disse, agora essa boneca não vai causar mais nada para ninguém. O padre também se acidentou, né, retornando também para casa em ocasiões diferentes, distintas, e um último caso com relação à boneca foi de dois jovens que foram de moto conhecer o museu, e daí ele ficou chacoalhando a caixa onde estava a boneca, brincando, quero ver agora você me causar alguma coisa, né, algum mal, e daí eles também se acidentaram e ele perdeu a vida, inclusive. Né? Então, Fábio Bertolozzi, vou até chamar o Fábio, dá até medo agora. Fábio Bertolozzi, participa do assunto, Fábio, que você é extremamente competente e antenado. Imagina, Nani, muito obrigado pelo elogio. Muito me honra fazer parte, colaborar um pouquinho com você. Obrigada. Nani, você sabia que muitos paranormais podem ajudar a polícia a desvendar crimes? Pois é, nos Estados Unidos a ajuda de videntes é mais comum do que a gente imagina. Por lá já existe um grande comércio envolvendo detetives, policiais e médiuns que costumam dar dicas de desaparecimentos e também de crimes sem solução. Os detetives mediúnicos usam uma técnica chamada pelos espíritas de psicometria. Juntam o nome da vítima e a data do crime e, com a ajuda de algum objeto do morto, se colocam na pele da pessoa agredida e dão detalhes sobre local, causa da morte e culpados.
Claro que cabe aos policiais verificar essas dicas. Apesar de quase não existirem estudos sobre o assunto, os investigadores não gostam muito de admitir que precisam desse recurso, Nani. Uma pesquisa feita com delegacias das 50 maiores cidades americanas indicou que 35% delas já tinham se valido de médiuns. Aqui no Brasil, a relação entre médiuns e justiça tem características muito particulares e envolveu até o mais conhecido espírita do país, Chico Xavier. Em 1976, José Divino Nunes, então com 18 anos, foi acusado de matar seu amigo de infância, Maurício Garcês Henrique, com um tiro no peito. O processo contra José Divino corria na justiça havia 2 anos, quando os pais da vítima receberam uma carta psicografada por Chico Xavier, de autoria de Maurício. O texto inocentava o amigo, que chamou a atenção de todos os jurados. Foi a assinatura da carta, Nani, semelhante à do assassinado. Numa decisão inédita no país, o documento foi incluído no processo e José Divino inocentado. É mesmo para se pensar, não é, Nani? Muito, né, Fábio? Então, e no Brasil? Se utiliza muito o trabalho de vocês? Porque você ganhou o programa no SBT e mostrou, né, de fato, a seriedade do que é um paranormal, né, que é muito importante a gente descrever que tem muita coisa errada, muita coisa mentirosa, errônea. Sim, como em tudo, né? Toda a profissão em si, né? É porque tem muita gente, eu falo profissão, porque lida profissionalmente mesmo com isso. Esse casal mesmo, eles desvendaram vários casos e vários filmes. Invocação do Mal foi feito espelhado na história deles, Invocação do Mal 2. Então tem muito paranormal até fora do país que lida profissionalmente mesmo com a história. E daí, como todo meio, né, tem profissionais que fazem um trabalho legal, idôneo, né, e outros que No Brasil que não, utilizam? Né? No Brasil está começando a utilizar. Que maravilha, gente. Ainda é muito novo, mas está começando, principalmente para casos de gente desaparecida ou casos assim aparentemente sem explicação, né? Vamos falar de você. Porque senão a gente vai abranger, você é o maior paranormal desse país, ponto. Você, eu sei que tem de 2 anos para cá, até você deixou de fazer o programa aqui, de tão sem tempo que você estava. Sim. O que as pessoas mais procuram você? O que as pessoas normais? Qual o desespero? São mães que têm filhos desaparecidos? Você conseguiu ajudar a resolver algum caso? Porque no programa você solucionou todos que já tinha acontecido. A gente tem muitos tipos, né, Nani, de pessoas que vêm procurar, tanto para casos que são mais fáceis, né, de a gente dar uma orientação, que são aquelas questões mais comuns de trabalho, prosperidade, amor, e daí muita gente acaba indo com aquele pensamento, eu quero saber se tem alguma coisa feita para mim, porque minha vida não anda para frente, parece que as coisas estão amarradas. E o que eu percebo é que na grande maioria das vezes é o psicológico da pessoa, é a postura errada, é a escolha que ela está fazendo, que não tem nada a ver com aquilo que ela quer. Na grande maioria das vezes o que a gente percebe é que não tem um fator espiritual que está dificultando a vida das pessoas, seja no amor ou seja nas finanças, a não ser elas mesmas. Mas a gente tem muitos casos de gente desaparecida. Senhor que saiu um dia para ir na padaria e sumiu, não voltou mais para casa. Você conseguiu já ajudar alguns casos? Olha, a gente consegue, mas a gente percebe que muitas vezes é o que a gente fala que a família não gostaria de ouvir, né? Que é algo de morte, de perda. A gente consegue pelo menos mostrar para a pessoa uma resposta do que aconteceu. Mas dá um acalento, exatamente, traz um conforto. Porque às vezes o que a pessoa precisa é só saber o que aconteceu para ter um desfecho. Porque essa dúvida é muito cruel, né? O que aconteceu com uma pessoa que a gente ama. Onde está, exatamente. Então a gente consegue trazer uma explicação nesse sentido. Se a pessoa está viva, se não está, porque às vezes também tem problemas psicológicos, muitos, né, que são desaparecidos e ficam às vezes debaixo de uma ponte, na rua. Então a gente consegue explicar... Saber se a pessoa está morta ou não. Exatamente. E mais ou menos a região que ela pode estar, o que pode ter acontecido. Então para isso muitas pessoas buscam. E também tem muito policial buscando essa ajuda para poder auxiliar. Né, já volto, casos. Maravilhoso. Tá bom. Gente, eu teria que ficar com o Edu no mínimo. Eu vou fazer eu te convidar aqui, eu já combino com a minha diretora. Eu quero fazer um programa especial com você. Tá, vai ser um prazer. Um especial desses casos que acontecem, de coisas que a gente ir no local com você, tentar entender a energia, mostrar para quem está em casa e provar para as pessoas de fato o que acontece no sobrenatural. Vai ser um prazer, com certeza. Eu vou adorar fazer isso. Edu. Edu do céu.
E aí, maravilhoso? Então, estamos falando, né, de paranormalidade, né, hoje, o pessoal que está assistindo, né, e falamos sobre objetos, né, mas a possessão também pode acontecer em casas, né. Edu, o que a gente faz se acontece isso? Tem que se proteger. É importante cada um firmar dentro daquilo que tem fé, daquilo que acredita, né, pedir pelo seu fortalecimento, porque para coisas espirituais é importante a gente buscar o fortalecimento espiritual também, né, e tem algumas receitas com ervas também, mas voltadas para proteção, né, que a gente pode utilizar, bate-folha, como é ensinado em muitas religiões. A água de ferro também é uma água que a gente prepara com prego, parafuso, é ritual isso, né? E a gente coloca esses itens, né? E a força do ferro a gente vai aspergindo na nossa casa. Se usa muito né? isso nos pneus dos carros? Se utiliza também veículos, casa, propriedades de um modo geral. A gente tem que se valer daquilo que faz sentido pra gente e que nos transmite força, né? Mas é cuidar da energia e do espírito do local. Tem alguma coisa que você bloqueia, que você fecha a entrada da sua casa? Não tem como fechar, Não Nani. tem? Não, tem como a gente Porque proteger. a gente vê assim, um monte de coisa, fala que se pegar uma moeda e cobrir, fechar o umbigo, você tá protegido. Não Isso é tem real como. ou não? Não, não é real. Porque não é o fantasma pula a parede, E pula como que tudo, vai- como é que vai não proteger de um band-aid? Exatamente, colocando uma moeda no umbigo. Não dá. Não. Na verdade, todas essas coisas que a gente faz para proteção ajudam a segurar a onda um pouco. Mas no momento que você fica vulnerável, seja emocional, psicologicamente, você abre uma brecha. E daí um espírito pode te influenciar. Então nós horror. precisamos estar sempre se policiando, vigilante nos pensamentos, nas emoções. Até que ponto sou eu que estou sentindo e Vou pensando liberar um isso? telefonema, pode, Edu? Pode, ou uma influência, né? A gente tem que ficar O povo tá ligado. desesperado, acho que tem umas 1000 pessoas te esperando aí. Alô, é? Alô, Nani Venâncio, boa tarde, tudo bem? Boa Edu tarde. Também. Com quem falo? Com o Eduardo, Oi, Eduardo, tá falando de onde? de São Paulo, capital, assistindo a Rede Brasil de televisão. Bem-vindo! Quer fazer uma pergunta pro Edu? Que legal. Manda o Jean esticar o programa aí. Mas, ó, vou falar aqui com o Edu. Posso fazer a pergunta já? Pode e deve. Então, Edu, seguinte, ó. Quero fazer uma pergunta que minha avó já viu muitas vezes alguns espíritos. Já teve a oportunidade aí de até ver duas índias se comunicando com ela. Até viu uma criança, quando pequena, dizendo que era até uma imagem. Ela fez uma pesquisa e descobriu que aquela imagem daquela criança era da minha bisavó. E eu queria saber se essas mensagens desses outros mundos aí, do outro lado do universo, tem a ver, geralmente essas pessoas voltam para passar alguma mensagem para essas pessoas. Como que funciona isso, Edu? Tá ok, vou te responder. Boa sorte aí pra ti em tudo. É assim, Nani, o que ele falou, a avó dele tem a questão da mediunidade, né? Então, o sexto sentido forte, a capacidade de ver espíritos. Os espíritos, eles estão interagindo com a gente o tempo inteiro, né? Nós nunca estamos sozinhos. O tempo inteiro tem energias, espíritos à nossa volta. E a avó dele, ela tem a mediunidade. Então, quando ela vê pessoas que já desencarnaram e tudo mais, é visitas que ela está recebendo. Alguns conseguem ter essas visitas mais através de sonho, contato telepático, e ela tem uma sensibilidade maior que permite com que ela veja, com que ela tenha essas visitas com mais facilidade que outras pessoas teriam. Mas é a questão da mediunidade. Cada vez que a gente fica tendo a impressão que tem alguém ali à nossa volta, geralmente tem mesmo. Esse arrepio que a gente sente às vezes. O Parece nas arrepio- costas que dá um arrepio. Exatamente, é um contato que a gente tem É um energético. contato bacana ou não? É um contato... Nem sempre é bacana, Nem né? sempre é bacana. A gente tem que reparar não só no arrepio, mas o que a gente sente durante o arrepio. Eu tô tendo uma sensação ruim, de tristeza, melancolia, sentir um aperto no coração, ou é uma sensação de serenidade, leveza? Aí você percebe que é bom ou não é. Exatamente. Du, vamos continuar Vamos. fazendo a nossa live agora? Gente,